multímetro, a gente tem o aparelhinho eletrônico e os dois fios, que são mais conhecidas como pontas de prova, que a gente vai estar encostando nos aparelhos para medir as voltagens dele. No multímetro, a gente tem uma chave seletora, que é essa rodinha que a gente vira para a gente escolher o que a gente quer medir. No caso, a gente tem 3 medidas básicas, que são os volts, que são as tensões, que pode ter ela alternada e contínua. Os amperes, que são a corrente, que vai ter o A representando. E a resistência, que é medida em ohms, que no caso ela é representada pela letra ômega. A primeira escala que a gente vai medir é de corrente alternada. Eu vou conectar o cabo preto onde estiver escrito COM de comum e o vermelho onde está a voltagem, amperes. Eu vou selecionar a maior escala da corrente alternada porque eu não sei qual é a escala dela. Então, para evitar que o aparelho queime, a gente utiliza a maior escala primeiramente. No caso, o multímetro está apontando 127 volts de tensão elétrica. E agora a gente vai medir a corrente contínua, que serve para medir pilhas e baterias. No caso, vamos medir a pilha e eu vou colocar a parte preta, o cabo preto, na parte negativa e o cabo vermelho na parte positiva. Pode acontecer de invertermos, mas a única coisa que vai acontecer é que ele vai virar um número negativo. Agora vamos medir uma lâmpada, que a gente vai colocar o multímetro, no caso em ohms, que a gente vai colocar no menor valor, que no caso é o 20. O que é um multímetro? É um equipamento utilizado para fazer a medição da resistência elétrica, tensão ou corrente contínua e tensão ou corrente alternada. Com este aparelho, você também consegue medir a capacidade, temperatura, frequência de sinais alternados, dentre outras grandezas elétricas. O que é um voltímetro digital? É um instrumento de medição que serve para mensurar ganho ou perda de tensão entre dois pontos de um circuito elétrico. Para isso, o dispositivo possui duas extremidades que devem ser conectadas o mais perto possível da fonte de alimentação. Qual a função do multímetro digital? As funções básicas de um multímetro digital são medição de tensão contínua, tensão alternada, resistência elétrica e corrente contínua, tensão contínua, tensão alternada, resistência elétrica e corrente contínua. Uma função bastante comum também na grande maioria dos multímetros digitais é o teste de continuidade com alerta sonoro. Existem 2 tipos de multímetros, os analógicos e os digitais. Qual é a diferença deles? Os multímetros analógicos são baseados no galvômetros, cuja verificação da leitura acontece por meio da força eletromagnética em seu ponteiro. Já o multímetro digital é composto por um componente eletroversátil, chamado de amplificador operacional. O que significa as siglas DCA, DCV, ACV e OL apresentadas no multímetro? O multímetro será utilizado nos experimentos como um ampliamento para medir corrente contínua, representada pela sigla DCA, como voltímetro para medir tensão contínua, representada pela sigla DCV, ou alternada, representada pela sigla ACV, e como ohmímetro, para medir resistência elétrica, representada pela sigla